5600X contra o 12600K. Qual dele ganha no duelo? Salve galerinha, Roberto aqui no canal da Terabyte e hoje a gente vai ver esses dois processadores. Os dois não são de última geração, tem processadores da mesma série, né, Ryzen 5 i5 melhores do que eles, mas a gente vai ver Ryzen 5 600X e Intel Core i5 12600K. Dois processadores que já tem aqui alguns anos, mas ainda assim são ótimas escolhas para você que quer um PC ótimo para jogar o que você quiser no 1080p e no Quad HD. Eles acompanham qualquer placa de vídeo basicamente. Vamos direto ao ponto. Antes de eu ir direto ao ponto, eu preciso falar para você deixar aquele likezão no vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo que a gente vai lançar aqui para você, beleza? A maior diferença entre esses dois processadores é o processador 5600X, ele é 6 cores, 12 threads. O 6/12, o que a gente recomenda de mínimo ali para você que está procurando um processador bom para jogar. Isso não quer dizer que o 12600K não é bom para jogar. Ele é 6/12, mas na verdade ele é um 6/12, quer dizer, na verdade ele é um 10/16, que tem ali um disfarcezinho de 6/12. Por que eu digo isso? Ele é 10/16. Mas por que ele é 10/16 e ele é igual ao 6/12? Ele não é exatamente igual, ele tem uma boa vantagem do lado da Intel. Na verdade, ele é 6 cores P e 6 cores E, né? Os P-cores e os E-cores, que é o que a Intel tá chamando. Os P-cores são os cores de performance, são os cores de eficiência. Cada um tem a sua função. Então, vamos primeiro. P-cores é aquilo que a gente já conhece, cores de performance. O core normal é aquilo que a gente já tinha antes, é aquilo que a gente tem no caso da AMD. São os cores normais dos processadores que vão rodar do jeito normal. A diferença são os E-cores. Esses E-cores são os cores eficientes. O que eles servem? São cores que vão rodar numa frequência bem mais baixa. O clock deles vai ser bem mais baixo. Mas para que precisa desses cores mais baixos? Ele serve para cuidar dos programas em plano de fundo. Aqueles programas que estão no fundo no seu PC, aqueles programas, aqueles serviços que o próprio sistema operacional, que o próprio navegador, que os próprios jogos vão rodar ao fundo por enquanto que você está jogando. E daí nesses processadores que tem esses P-cores e os E-cores, tem algo chamado Thread Director, que é basicamente algo que vai definir o que vai ser rodado nos P-cores e o que vai ser rodado nos E-cores. Isso é muito bom para a questão de multitasking, para você, multitarefas, né? Para você que vai estar jogando ao mesmo tempo com o Discord aberto, ou vendo um vídeo ao mesmo tempo com outra página aberta, vendo alguma rede social por enquanto que você joga, várias coisas assim. Isso é a vantagem que a gente vê. Ele deixa os P-cores, os cores principais, cuidando totalmente nos seus jogos e os E-cores cuidam da parte de trás para você não precisar se preocupar. Essa é uma das principais vantagens que a gente vê entre esses dois processadores, o 5600X e o 12600K. Então agora vamos falar dos clocks. Lembrando, o clock, a velocidade de cada núcleo, não é algo que vai fazer tanta diferença. Não é algo que você pode ver, tipo, esse processador tem tal de clock, esse processador tem tal de clock, então o que tem maior é melhor. Não funciona exatamente assim. Dizer qual processador é melhor que o outro acaba muitas vezes sendo vendo o teste dos dois. Não adianta muito ver só pelos números, mas só pra gente ter o dado aqui já marcado, Ryzen 5 600X é 3.7 base, 4.6 GHz turbo, o 12600K é 3.7, mas daí é 4.9 GHz turbo. Isso que seria os P-cores do lado da Intel. Já os E-cores, ele tem uma base de 2.8 e um boost de 3.6. E se você vê, isso são cores mais eficientes, é claro, mas eles não são cores extremamente devagares. 2.8 boost base e 3.6 GHz turbo, isso é a performance normal de um processador de 5, 6 anos de idade. Então é algo que você consegue ver super de boa. Próxima maior diferença deles é o TDP deles, o consumo de cada um deles. É aquele consumo do Ryzen, aquele consumo padrão de 65 watts, padrãozão, esses você já conhece. Já do 12600K, a história é diferente. Ele é de 125 a 150 watts. Acaba sendo bem mais consumo vindo do seu processador. Mas isso não quer dizer que o 12600K é melhor e ponto, entendeu? A gente tem que ver vários outros fatores também. E também, só para exemplificar, só para não ficar em dúvida aí com qualquer pessoa, 5600X, o que é esse X no final? Esse X quer dizer que é uma versão do 5600, mas que já vem com um overclock de fábrica melhor, beleza? Ele vem com um overclock melhor e ele consegue, no geral, rodar num overclock maior, e ele está mais suscetível
a você mesmo fazer um overclock melhor mais pra frente. Isso não quer dizer que, tipo, você pegar um 5600, você consegue fazer ficar igual ao 5600X. Você talvez consiga pegar o 5600 e fazer um overclock dele ficar que nem um 5600X. Sim, mas 5600X consegue ir além, porque você consegue fazer um overclock no 5600X. Então isso não quer dizer que ele tá ali só igual ao 5600, né? O 5600X é sim melhor do que o 5600, sem via de dúvidas. E daí do lado do 12600 tem o 12600K. O que é esse K? Esse K vem de Unlocked, né? Que seria desbloqueado. Isso quer dizer, são a série de processadores da Intel que tem o processador desbloqueado para fazer overclock. Os processadores que não tem esse K no final, eles não estão desbloqueados para você fazer overclock neles, beleza? Agora em questão de memória, o que a gente tem? No lado do Ryzen 5 5600X, a gente tem uma memória máxima, a frequência ali de 3.200 MHz. E no lado da Intel, a gente também tem esse 3.200 MHz. Mas a outra principal diferença entre esses dois processadores é que o 12600K, ele é tanto DDR4 quanto DDR5. Então você consegue, dependendo da sua placa-mãe, colocar esse processador em uma placa-mãe DDR4, em uma placa-mãe DDR5, consequentemente também memória DDR4, DDR5. Já na memória DDR5, a velocidade máxima ali do 12600K é de 4.800 MHz, o que dá uma boa diferença. E a última especificação que eu vou passar aqui para vocês é o cachê L3. Primeiro, o que é esse cachê L3? O cachê L3 é basicamente um pequeno armazenamento que você tem dentro do próprio processador. E ele serve para armazenar algumas coisas importantes, seja dos seus jogos, seja alguma coisa que esteja sendo renderizada. Ele armazena ali coisas importantes para o processador ter um fácil acesso ali, um acesso bem mais rápido do que se tiver na sua memória RAM ou do que se tiver no seu SSD, no seu HD. Beleza, para que serve isso? Isso é um ótimo coisa para você ter quando você estiver jogando. Essa memória, esse cachê L3, seria de nível 3, né? O L1, L2, L3. O L3 é o de maior armazenamento, por assim dizer. Esse cachê L3 vai ajudar você a ter uma performance melhor em jogos. Por quê? Porque vai ter dados que o processador vai conseguir alcançar mais rápido do que se tivesse nos outros dispositivos que eu já falei, né? Nos outros componentes que eu já falei. E nisso a gente consegue ver uma vantagem pro lado da AMD. O 5600X tem 32 MB de cachê L3, já o 12600K tem 16 MB apenas, então metade. E isso é algo que a gente consegue ver em vários processadores. Normalmente, os processadores da AMD acabam tendo um cachê L3 maior do que o processador equivalente do lado da Intel. Beleza, agora vamos para alguns testes em jogos. Lembrando, a maioria dos jogos vai ser mais pesado para sua placa de vídeo, mas assim a gente ainda consegue ver uma diferença quando a gente está usando dois processadores diferentes. Mas e aí, qual deles você acha melhor? Comenta aí embaixo que eu quero saber. Deixa aquele teu likezão no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que a gente vai lançar aqui para vocês, beleza? Até a próxima!